Amém. Uma boa noite a Amém. todos, que Deus nos abençoe. Hoje nós vamos falar sobre o batismo em nome de Jesus. Batismo em nome de Jesus. Abram suas Bíblias, quem tiver sua Bíblia aí, física ou seu aplicativo, no seu celular, no seu tablet. Mateus capítulo 28, 19, com certeza é um dos versos mais conhecidos. Façam discípulos, portanto, ide, fazem discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Esta é a fórmula clássica, universalmente difundida e conhecida do batismo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por esta fórmula aqui, as igrejas evangélicas, geralmente, quase na sua totalidade, batizam. Por essa fórmula aqui, a Igreja Católica também batiza. Então, dentro do cristianismo, você vai ter quase uma unanimidade no batismo com esta fórmula. Por quê? Porque está em Mateus. Contudo, quando nós vamos para Lucas, capítulo 24, no versos 44 a 47, nós vamos encontrar também uma menção sobre o batismo. Lucas 24, está escrito assim, Lucas 24, também nós temos um registro de Lucas. Lucas diz que ele colocou em ordem todas as coisas, ele fez um registro fiel com exatidão. Lucas capítulo 1, verso 3. Ele fez um registro com exatidão de todas as coisas. Tanto que você vai ver que o evangelho de Lucas é um evangelho dirigido pelo Espírito do Senhor para nos dar, Lucas se preocupou em nos trazer alguns detalhes, alguma clareza em certos termos que nós não temos em Mateus, por exemplo. Marcos é um evangelho resumido, bem mais resumido. Mas em Lucas nós temos, o mesmo Lucas que escreve Atos, nós temos uma preocupação de Lucas com detalhes. Então, quando nós vamos para Lucas capítulo 24, nós encontramos a descrição de Lucas sobre esse evento aqui, que antecede a ascensão. E ele registrou assim, 44, diz assim, e disse-lhes, aqui o Senhor Jesus, estas são as palavras que eu vos disse. Estas são as palavras que eu vos disse, no versículo 44. Isso. Estas são as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, ou seja, na escritura. Então, verso 45, lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. Essa deve ser a nossa primeira preocupação. Somente o Senhor pode nos abrir o entendimento para compreender a sua verdade, embora ela esteja clara ali no texto. E o verso 46 continua. Assim estava escrito que o Cristo padecesse, que ao terceiro dia ressurgisse dentre os mortos. E na sequência, o que haveria de acontecer? Veja, são palavras do Senhor. E que em seu nome, se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Veja, este registro de Lucas aqui é um registro similar ao de Mateus 28, 19. Nós vamos ver que Lucas aqui coloca as mesmas referências. Cristo diz, ide por todo mundo pregar o evangelho, em Mateus 28. Aqui diz, preguem o arrependimento, começando por Jerusalém, a todas as nações. Lá em Atos 1, Lucas também, com certeza, inspirado, né, nessa palavra lá da ascensão, preguem o evangelho em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Então ele faz menção aqui também. Mas o que nos chama a atenção aqui em Lucas é que essa ordem, essa comissão para a pregação e remissão dos pecados, que está relacionado ao batismo, que o batismo tem a ver com isso, remissão dos pecados, é que isso deveria ser feito apenas no seu nome, verso 47, no nome de Jesus. Então, nós temos aqui uma discrepância entre Mateus 28 e Lucas 24. Um diz que a pregação, Lucas 24, para o arrependimento dos pecados, deve ser em nome de Jesus, que é o texto de Lucas 24. Já Mateus diz que tem de ser o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós chegamos aqui no incógnita. Qual é a fórmula correta? Qual é o registro correto? Estão em nítida contradição. Mateus 28, 19 e Lucas 24. Nós precisamos, então, recorrer às Escrituras. Nós precisamos, então, ver o que nos está registrado em Atos dos Apóstolos. Os discípulos batizaram de que forma? Qual foi a fórmula que os discípulos utilizaram para o batismo? Eles batizaram em meu nome,
ou seja, em nome de Jesus, como está escrito lá em Lucas, ou eles batizaram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, levando em conta que nós temos aqui, aparentemente, duas ordens contraditórias do próprio Senhor Jesus, e o Senhor Jesus não se contradiz. Tudo bem? Então, o texto de Mateus 28 nos sugere, aliás, que Jesus ordenou que os discípulos batizassem em nome de 3 pessoas, uma trindade. Então, quando nós vamos para Lucas, nós vemos que isso não é assim. Lucas não registra assim. Então, preciso ir na Escritura. Por exemplo, vamos ver o que a Escritura nos diz. Atos capítulo 2, 38. É o primeiro texto que nos vem à mente. Atos 2, 38. Que nos fala de um batismo após a ascensão do Senhor Jesus. Atos 2, 38 diz, quando eles perguntam a Pedro, o que nós devemos fazer? Estamos arrependidos. E Pedro disse, vocês mataram o autor da vida? E eles dizem, sim, 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 nós reconhecemos. E o que nós devemos fazer? E Atos 2,38, Pedro diz, arrependei-vos. Veja, arrependei-vos tem a ver com Lucas 24, né? Pregar o arrependimento. Arrependei-vos e cada um de vocês, cada um seja imergido, batizado, em nome de Jesus Cristo, para remissão. Veja, e Lucas fala em remissão também. Remissão dos vossos pecados. E recebereis o dom, veja, Espírito Santo, isso é falado depois, uma consequência que Pedro coloca aqui. Recebereis o dom do Espírito Santo. Então, a primeira referência da Igreja Apostólica sobre batismo, em Atos 2, é que o batismo que Pedro ordenou que fosse feito, fosse em nome de Jesus Cristo. Pergunta, de onde foi que Pedro tirou essa ordem para batizar? Em nome de Jesus apenas, se Jesus mandou realmente batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Será? Por que Pedro está fazendo o contrário? Se Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Kate, por que será que Pedro está maluco? Ou Pedro, sei lá, está desobediente aqui? Está fazendo ao contrário do que Jesus mandou, mesmo cheio do Espírito Santo? Será que Pedro desobedeceria a tal ponto, mandando batizar em nome de Jesus? Naturalmente, Pedro cumpriu a ordem do próprio Senhor Jesus. Lucas 24, 47, que foi o texto que nós lemos agora. Está escrito assim, que em seu nome, no nome de quem? Do Messias, se pregasse arrependimento para a remissão de pecados. E Pedro fala, vocês vão receber a remissão dos pecados, Atos 2,38, mas sendo batizados em nome de Jesus Cristo. Olha só, encontramos então o primeiro registro, Atos 2,38, dizendo que o batismo foi feito por Pedro apenas em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Agora a pergunta é, nós temos outros textos na Escritura? Temos sim. Por exemplo, Atos capítulo 8, verso 16. Quando nós vamos para Atos capítulo 8, versículo 16, nós vamos ver outro texto interessante. Esse texto de Atos, ele nos fala, lá em Atos 8, 16, quando há perseguição, e o Filipe, né, ele vai descendo lá para Samaria, e o que acontece ali? Né? Aparece lá o Simão, o Elimas, né, o mágico, Atos capítulo 8, versículo 16. E diz assim, ó, a partir do verso 14, os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que Samaria recebeu a palavra e enviaram Pedro e João, verso 14. E diz aqui no verso 15 que eles foram para lá, para Samaria, e oraram para que os samaritanos recebessem o Espírito Santo. Verso 16, por quê? Porque sobre nenhum deles havia descido ainda o Espírito Santo, mas somente tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. O que é que nos chama a atenção aqui? Além de que o batismo é em nome de Jesus, tem outra coisa que nós não vamos falar agora, mas é o seguinte, no início da obra, para confirmar a designação apostólica, você vai ver casos que não era preciso ninguém impor as mãos sobre alguém, mesmo os apóstolos, para a pessoa receber o Espírito Santo, o caso de Cornélio. Aqui, deliberadamente, o Senhor só permitiu que o Espírito descesse sobre os samaritanos após a imposição de mãos de Pedro e João. Por quê? Para mostrar a confirmação do ministério, né, da sede ali, da direção da palavra, como ele disse para a mulher samaritana, que vinha dos judeus, mas é outro assunto isso aí. Mas o que nos chama
que é importante hoje, nesse que estamos estudando, tinham sido batizados apenas no nome do Senhor Jesus. Esse é o texto registrado por Lucas. O batismo apenas em nome do Senhor Jesus. Eles tinham sido batizados apenas em nome do Senhor Jesus. Segundo o texto que nos confirma, realizado pelos apóstolos, pela igreja primitiva, era em nome do Senhor Jesus. Vocês acreditam que tem palavra? Era em nome... Então, verso 16. Existem pessoas que têm a capacidade de dizer o seguinte: não, 16 fala que o batismo é em nome de Jesus, mas na verdade não era. Mateus, do Espírito Santo, mas Lucas colocou só em nome do Senhor Jesus, mas na hora lá era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem pessoas que falam isso ainda. Mas a palavra aqui é muito clara. É o segundo texto que fala que o batismo era em nome do Senhor Jesus. 2-0 para Lucas 24 contra Mateus 28. Batismo em nome de Jesus. Vamos mais à frente. Quando nós vamos mais à frente, nós vamos ver também o seguinte. Atos 10:48. Atos 10:48 é o famoso texto de Pedro, quando tem aquela visão lá, não é? A visão do lençol. Pedro mata e come. Eles, não, jamais comi coisa comum ou imunda. Referente a Cornélio. E Pedro, ele vai lá para a casa de Cornélio, chega lá, ele encontra com Cornélio, fala da palavra, Cornélio está pronto para o batismo. Cornélio está pronto para o batismo. Então, abra aí sua Bíblia, em Atos capítulo 10. Nós temos essa história. Pedro de novo. Peraí, será que Pedro vai batizar apenas em nome de Jesus? Vamos lá. Atos 10, versículo 48, diz assim, a partir do verso 44, é o que nós falamos. Pedro ainda falava isso. Olha só, peraí, pega o 43. Pega o 43. Atos 10, 43. Diz assim, quando Pedro está falando ali, usando a mensagem, Jeremias 31, 34, e está falando ali, né, dos profetas, Atos 10, 43, dizendo que os profetas dão testemunho de que quem crê no Senhor Jesus receberá a remissão dos pecados pelo seu nome. Mais uma vez aqui, verso 43, a remissão dos pecados é pelo nome de Jesus. E remissão dos pecados está ligado, como nós vimos, a batismo, que é em nome de Jesus. Olha só, esse texto ia passar despercebido, mas não vai. Então, no verso 44, quando Pedro está falando isso, Deus, o que é que Deus faz? São gentios. Deus queria dar um sinal. Então, desce o Espírito Santo sobre os gentios ali na hora. Desce. Não foi preciso Pedro impor as mãos aqui, como foi lá nos samaritanos. E então os da circuncisão tinham um objetivo. Eles vieram com Pedro e se maravilharam. Disseram, nossa, os gentios estão recebendo o Espírito Santo. O dom do Espírito Santo. Veja, não é uma pessoa, o dom do Espírito Santo. E eles estavam falando em línguas. Aí Pedro então diz, verso 47. Vocês estão vendo? É isso que Pedro está dizendo. Olha só, eu posso recusar a água para que essas pessoas não sejam batizadas? Eles receberam o Espírito Santo também. Aí as pessoas não têm o que falar. E no verso 48, diz a palavra, mandou, pois, que eles fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Olha só, terceiro texto. De novo Pedro. Será que Pedro estava maluco? Será que Pedro estava fazendo por brincadeira? Se Mateus 28 é para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito, por que Pedro não está fazendo isso? Mandou que fossem batizados, Riba, em nome de Jesus Cristo. Foi isso que Pedro fez aqui. Mais à frente, Atos 19:5. Quando nós vamos para Atos, capítulo 19:5, o interessante aqui é no registro de Atos aqui, a igreja primitiva. Eu vejo aqui que Paulo chega lá na região de Corinto. E diz aqui, Apolo estava em Corinto. Então Paulo atravessou lá a região, verso 1, chegou a Éfeso, encontrou os discípulos lá. Aí Paulo pergunta novamente, vocês receberam o Espírito Santo? Atos 19, 1, verso 2 agora. E eles disseram, não, peraí, por que o Espírito Santo? Nós nem sequer ouvimos que haja o Espírito Santo. Né? Aí Paulo pergunta, então, no verso 3, peraí, vocês foram batizados então? Como? Como é que vocês foram batizados? E eles disseram, no batismo de João. No batismo de João. E você lê a escritura, você vai ver que o batismo de João era batismo de arrependimento. É isso que Paulo diz aqui no verso 4.
Então, qual era a fórmula do batismo de João? Eu não posso dizer com certeza, mas se nós vemos que o batismo de João era de arrependimento, provavelmente João dizia algumas palavras tipo assim, olha, eu te batizo para arrependimento, para que tu te prepares para aquele que há de vir. Mais ou menos assim. E Paulo diz isso no verso 4. João administrou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo, veja, então é isso aqui, ó, dizendo ao povo que cresce. Está arrependido? Então te arrepende, te prepara, porque aquele que vai vir é o Messias. Era esse o batismo de João, tudo bem? Então, no verso 5, eles disseram, então a gente precisa ser batizados, nós precisamos ser batizados da forma, e diz o verso 5 que quando eles ouviram isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Agora a gente vê outra pessoa aqui batizando em nome de Jesus. E esse aqui é o apóstolo Paulo. E Paulo diz em Gálatas que o evangelho que ele recebeu, ele não recebeu de homem algum. O que é que ele está querendo dizer? Quando Paulo recebeu aquele encontro com o Senhor Jesus, ele não foi aprender o evangelho com Pedro, não. Ele aprendeu do próprio Senhor Jesus. É isso que ele diz. E ele recebeu a instrução do Senhor que o batismo era em nome do Senhor Jesus. E ele batizou, mandou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo batizou em nome do Senhor Jesus. Não foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. O outro texto é Romanos 6, verso 3. É um conhecido texto nosso. Romanos 6, verso 3, Paulo fala sobre batismo. Paulo fala sobre batismo, Romanos 6, verso 3. E ele diz assim: porventura ignorais que todos quantos fomos. Então, Paulo diz que ele também foi, ele se inclui. Todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus. O que é que Paulo está revelando aqui? A fórmula do batismo. O batismo de Paulo foi em Cristo Jesus. E ele diz: fomos batizados na sua morte. Paulo está dizendo que todos os romanos, aqueles que foram batizados lá em Roma, e ele também havia sido batizado em Cristo Jesus. Agora, voltando para Atos. Atos capítulo 22, 16. Olha o que Paulo diz aqui. Atos 22, 16. Deixa eu encontrar aqui. 22, 16. Diz assim. Atos 22, não é Atos 22, 16, não. 16, não. Deixa eu olhar aqui o texto. Esse texto aqui, não é Atos 22, 16, é esse aqui, ó. Gálatas 3, 27. Desculpe aí, Gálatas 3, 27. Gálatas 3, 27, Paulo está falando aqui da promessa da fé, da graça e da salvação em Cristo. No verso 27, Paulo diz assim: porque todos, quantos fostes, todos vocês. Aí eu pego a Bíblia Livre. A Bíblia Livre, a tradução diz assim: pois todos vós que fostes batizados. Eu pego a Bíblia Católica: pois todos vocês que foram batizados em Cristo se revestiram de Cristo. Que coisa, né? Eu pego a NVI: pois os que em Cristo foram batizados de Cristo se revestiram. Olha que coisa. Eu pego a João Ferreira Almeida de 1819: todos quantos fostes batizados em Cristo já vos revestistes de Cristo. Então, aqui em Gálatas, Paulo está dizendo que os Gálatas, da mesma forma que os romanos, também foram batizados em nome de Jesus. Paulo foi batizado em nome de Jesus. E os Gálatas foram batizados também em nome de Jesus. Todos vocês. Mas quem? Quem foi batizado no nome de Jesus? Batizado em Cristo. Você se revestiu de Cristo. Agora, em Colossenses 3,17, Paulo diz assim: por quê? Ele dá uma explicação indireta. Tudo quanto for feito por palavras, por obras, você tem de fazer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não. Ele diz: faça em nome do Senhor Jesus. Colossenses 3,17. E então, eu vou para Efésios 4,5 também. Efésios 4,5, Paulo diz que há um só batismo. Há um só batismo. O que Paulo está querendo dizer aqui com um só batismo? Paulo está dizendo, há uma só fórmula batismal. E quando você vai lá para Coríntios, agora a gente vai entender, viu? Nós vamos entender, fechar esse arco aqui. Nós vamos entender o que Paulo quer dizer. Efésios 4, 5. Vou fazer questão de ler isso aqui. Efésios, capítulo 4, verso 5. Paulo diz assim. Ele diz assim, Efésios 4, 5. Ele começa a falar.
Um só Senhor, há um só Senhor. Quem é esse um só Senhor? É o Senhor Jesus. Há uma só fé. Quando ele diz há uma só fé, a que ele se refere? A uma só doutrina verdadeira. Não existem duas doutrinas verdadeiras, três doutrinas verdadeiras. Há uma só doutrina verdadeira. E Paulo também diz, há um só batismo. Quando Paulo diz há um só batismo, ele diz o quê? Que você só pode ser batizado uma vez? Sim ou não? Sim e não. Sim e não. Sabe por quê? Porque se você foi batizado e você não foi batizado da forma correta, a qual Paulo se refere como um só batismo, então você não foi batizado no único batismo. Peraí, o que, é que você está querendo dizer? Vamos entender. 1 Coríntios. Abram suas Bíblias em 1 Coríntios. Olha o que Paulo quer dizer aqui, ó, quando ele diz há um só batismo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Veja o que Paulo diz. Ele diz assim, quero dizer com isto, está se referindo aos coríntios, das igrejas mais problemáticas, quero dizer com isto que existem dissensões no meio de vocês, existem contendas. Ele fala no verso 11. No verso 12, ele começa a dizer qual é a contenda, a divisão que existe lá no meio dos coríntios. E eram várias questões, mas ele começa falando logo com essa. E ele diz, a contenda de vocês é o seguinte, uns dizem aí, eu sou de Paulo. Não, não, eu sou de Paulo. E outros dizem, eu sou de Apolo. E outros dizem, eu sou de Cefas, ou seja, eu sou de Pedro. E outros dizem, e eu sou de Cristo. Então, havia uma divisão. Ou seja, uns diziam, eu acredito no que Paulo fala. E outros diziam, não, não, eu acredito no que Pedro fala. Paulo é muito maluco, Paulo tem umas ideias, que a lei não sei o quê. Naquela época já existia isso, né? Eu prefiro ficar com Pedro. Pedro, ele é judeu, ele é linha mais raiz, né, tal, eu fico com Pedro. Não, não, eu fico com Apolo, porque Apolo, ele tem uma filosofia interessante, né, o cara, né? E, não, mas eu sou de Cristo. Aí Paulo diz, verso 13, Cristo está dividido. Agora preste atenção os questionamentos de Paulo a partir de agora. Cristo está dividido? Não. Né? A resposta vai ser não agora. A resposta é não para todas essas perguntas. Foi Paulo crucificado por vós? A resposta é não. Claro que não. Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Ah. Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Ou seja, não. Então, se não foram batizados em nome de Paulo, vamos pegar o raciocínio de Paulo. Cristo está dividido? Não. O tema aqui é Cristo. Foi Paulo crucificado por vós? Não. Quem foi crucificado por vós foi Cristo. Fostes batizados em nome de Paulo? Não. Fostes batizados em nome de Jesus. Fechou aqui. Como é que alguém tem coragem de dizer? Como é que alguém tem coragem de dizer que a igreja primitiva batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Aqui, depois de ler isso aqui. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Paulo diz, não, tudo aqui é Cristo. Cristo não está dividido. Foi Cristo quem foi crucificado por vocês. E vocês foram batizados em nome de Cristo, não de Paulo. Então, fica muito claro. Não há dúvidas mais. O evangelho que Paulo pregava era em nome de Jesus. Atos 19. Ele não recebeu de homem algum. Gálatas 1. O batismo em nome de Jesus é para os judeus. Atos 2:38. Quem foi batizado ali? Judeus. Atos 8:16. Quem foi batizado ali? Samaritanos. Atos 10. Gentil. O menino lá, o Cornélio. Atos 10:48. Discípulos de João Batista. Atos 19. Foram batizados em nome de Jesus. Eu fui batizado em nome de Jesus. Você tem de ser batizado em nome de Jesus. O batismo é remissão. E a remissão só é possível em nome de Jesus. É muito simples a palavra de Deus. É em nome de Jesus. Agora, vamos voltar para o problema. Tudo bem, chegamos aqui, está definido, o batismo é em nome de Jesus, é o que diz a Escritura. Agora, o problema persiste. E Mateus 28? Onde é que veio Mateus 28? Por que está Mateus 28 lá dizendo que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Começa por um erro. As pessoas dizem que Mateus escreveu o seu evangelho em grego, original. O único livro ou epístola de todo o Novo Testamento que foi escrito originalmente em hebraico foi só Mateus.
Porque Mateus é considerado o evangelho aos hebreus. Você vai ver o evangelho de Mateus, que a grande preocupação de Mateus é provar para os judeus que Jesus é o Cristo. Por isso que você vai ver que ele inicia com a genealogia lá, e ele faz questão de dizer, né? Colocar Abraão, colocar Davi, que ele nasce em Belém, e ele sempre vai dizer, Mateus, isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta tal. Aí ele entrou em Jerusalém no jumentinho. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Zacarias tal, tal. Então ele tenta ligar todos os pontos na vida de Cristo com a escritura antiga, hebraica, para provar que ele é o Messias. Então ele escreveu originalmente em hebraico. Depois foi traduzido para o grego, mas todo o restante, Marcos, Lucas, João, tudo foi escrito em grego, tudo bem? Então, isso aconteceu ali na metade, mais ou menos, do primeiro século. Agora, o que é que isso é quem está falando? Sou eu? Não. Existe o Evangelho de Mateus em hebreu, do George Howard. Você pode encontrar isso aí. Quando eu vou lá no Evangelho, Mateus, né, traduzido lá de fontes hebraicas pelo George Howard, eu vou encontrar lá, que está em hebraico também, não está em português não. E lá tem a tradução para o inglês, e lá está escrito, né, Mateus 28:19, está um pouquinho diferente do que eu encontro nas Bíblias hoje, que são editadas pela Sociedade Trinitária. Você já vê até o nome, Trinitário. E aí eu vou para a história também. Por exemplo, eu vou para Irineu. Irineu lá, o Irineu de Lyon, em 185, ele escreveu lá contra os hereges, livro 3, capítulo 1. Ele dizia assim lá, Mateus publicou um evangelho escrito para os hebreus na própria língua hebraica. É o Irineu. Depois ele diz que os ebionitas utilizavam o evangelho de Mateus, lá no Contra Heresias. O Eusébio de Cesareia, a História Eclesiástica, no livro 3, capítulo 24, ele também diz assim, Mateus, primeiramente pregou aos hebreus, quando ele estava a ponto de sair para pregar aos gentios, ele entrega o evangelho dele em hebraico, na língua materna. E ele disse que isso aqui estava suprindo uma falta, que não havia. Por que não havia? Porque a língua universal era o grego. Por isso que Paulo escrevia em grego, João escreveu em grego, você não vai ter nada no hebraico. Então Mateus escreveu no hebraico. E o Eusébio de Cesareia atesta isso aqui. Outro também, o Epifânio de Salamina. O Epifânio de Salamina, 315 a 403, ele diz que o evangelho dos ebionitas era o evangelho de Mateus. Orígenes também diz que o primeiro evangelho foi escrito por Mateus. E o Papias de Hierápolis, ele também fala que é uma das mais importantes referências do evangelho de Mateus. Interessante isso aqui. E o Eusébio de Cesareia vai falar disso. E o que é interessante? Eu quero fazer aqui um adendo aqui sobre o Eusébio de Cesareia. Quem foi Eusébio de Cesareia? Ele foi um grande historiador da igreja. É considerado o pai da história eclesiástica. Ele fala muita coisa. Ele esteve no Concílio de Nicéia, onde foi aprovada, né, deu os pontapés iniciais ali da coisa toda da doutrina da Trindade, a formalização. E não foi ali, foi mais à frente ainda, em 381 e por aí vai. No princípio, ele apoiava o Ário. Depois ele voltou-se e foi apoiar lá o Atanásio. Tudo bem. Quando ele cita, por exemplo, Mateus 28:19, o Eusébio de Cesareia, ele escreveu, né, cita 21 vezes Mateus 28:19, antes do concílio de Nicéia. Tudo bem? Aquele texto lá. Ide por todo mundo, batizando-os em nome, ok? Então ele cita isso aí 21 vezes. E em nenhum momento, lá na citação do Eusébio de Cesareia, antes do concílio de Nicéia, está lá nos escritos dele, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não está. Depois do concílio de Nicéia, milagrosamente escritos de Eusébio de Cesareia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Guarde isso aí. Então, de onde vem Mateus 28:19? Mateus 28:19, tem pessoas que se surpreendem com isso. Dizem, o quê? Não, não pode ter uma vírgula na Bíblia que alguém colocou que não esteja. Em primeiro lugar, não existia pontuação. Não existia nem espaço entre as palavras. Não, mas a tradução, claro que é a palavra. Deus preservou sua palavra. Não é a palavra inteira, a palavra de Deus não está corrompida. Tem muitos também que falam isso, é outra mentira. Mas Deus já havia advertido, tanto no Apocalipse, como em outras passagens bíblicas, o seguinte, nada retires a sua palavra. Está lá
É em Provérbios, se não me engano. E no Apocalipse diz, aquele que retirar alguma coisa das palavras desta profecia, vai tirar a sua parte da árvore da vida. Se alguém acrescentar, Deus vai lhe acrescentar as pragas. Então Deus já sabia, mas Deus vela pela sua palavra. A palavra de Deus não é corrompida de forma alguma. Então, mesmo que alguém faça uma inserção, por exemplo, Daniel, nós vimos esses dias sobre o contínuo, foi? E aquela palavra sacrifício não existe. Sacrifício contínuo não existe. É apenas o tamid, contínuo. Desde o tempo em que o contínuo for tirado. Só que a pessoa que foi fazer lá, o bonitinho que foi fazer a tradução, foi fazer a versão lá, ele pensou, nossa, a palavra contínuo deve ser o sacrifício. Então, vou colocar aqui sacrifício diário, para ficar mais fácil para as pessoas entenderem. E, às vezes, esse mais fácil leva uma deturpação da palavra. Colocam-se palavras. Você pega uma corrigida fiel, você vai ter palavras em negrito. Negrito não, em itálico. Aquelas palavras em itálico que você vai encontrar lá na corrigida fiel, elas não existem no original. Você vai ver bastante palavras ali que não existem. Mas, no processo de tradução ali da escritura, elas foram acrescentadas para preencher o sentido do texto ficar mais palatável. Mas se entende que, geralmente, não se pode comprometer o sentido da mensagem. Ok. Então, Mateus 28:19 veio de onde? Onde é que eu vou encontrar isso aqui? Uma resposta para isso aqui. Eu já encontrei na escritura. O batismo é em nome de Jesus. Então, agora eu vou para a história. Aí, onde é que eu vou procurar, hein? O que é que vocês acham? Qual é o primeiro lugar que nós temos de procurar a resposta para isso? O que é que vocês acham? Olha só, Ribamar, onde é que nós vamos encontrar alguma coisa disso aqui? Catecismo do Vaticano. Olha, Catecismo do Vaticano, em inglês, diz assim. Eu tenho aqui o digitalizado, viu? Dessa página aqui, ó. Batismo, capítulo 40, página 164. Terceiro parágrafo fala into Christ, para Cristo. Aí diz assim: na Bíblia nos diz que os cristãos foram batizados em Cristo. Eles pertencem a Cristo. Agora, em Atos dos Apóstolos, aí começa a citar esses textos aqui que a gente viu, Atos 2, Atos 8, Atos 10, Atos 19, nos diz que foram batizados em nome de Jesus, que é uma pessoa. Uma melhor tradução diria, batizados para o nome de Jesus. Agora veja o que o catecismo, lá na página 164 da Igreja Católica, em inglês, diz assim: olha, foi só no quarto século que a fórmula lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tornou-se uma prática. Ou seja, batizaram a vida inteira, estão confessando aqui, usando a própria Bíblia, o catecismo, dizendo que o batismo é em nome de Jesus, mas só 400 anos depois, aí disseram, não, vamos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer, o próprio catecismo da Igreja Católica está dizendo, 400 anos depois, pessoal, aí criaram o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 400 anos depois. Enciclopédia da Religião, do Kennedy, página 53. Enciclopédia da Religião. Diz assim, a religião primitiva, o que é a religião primitiva? É a religião apostólica. Paulo aqui, Pedro, os primeiros discípulos, sempre batizava em nome do Senhor Jesus até o desenvolvimento, doutrina precisa, até o desenvolvimento, né, da doutrina da Trindade no segundo século. Está confessando. Enciclopédia da Religião, do Hastings, volume 2, página 389, diz assim, o batismo cristão era administrado usando o nome de Jesus. O uso da fórmula trinitariana, seja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nunca, de nenhuma forma, foi sugerido pela história da igreja primitiva, ou seja, eles nunca fizeram isso. O batismo foi sempre em nome do Senhor Jesus, até o tempo do Justino Marte, quando a fórmula da Trindade foi usada. Peraí, isso aqui é fato histórico, então. Enciclopédia da Religião, nunca batizaram em nome da Trindade, batizaram em nome do Senhor Jesus até a época de Justino Marte. Também diz assim, na página 377, falando sobre Atos 3:28, viu? Hastings comentando. Nome, que manda batizar em nome de Jesus. Nome é o antigo sinônimo de pessoa. Então, essa conversa furada, que tem alguns que falam, eu já vi até pessoal aí, né, uma certa mira, né, falando. Nome é o antigo sinônimo de pessoa, diz o Hastings aqui. Pagamento foi sempre feito em nome de alguma pessoa.
referindo-se à propriedade. Portanto, alguém batizado em nome de Jesus torna-se sua propriedade pessoal. Amém? Olha só. Quem quer ser propriedade aqui do Senhor Jesus? Quem quer ser propriedade do Senhor Jesus? A palavra está dizendo. Batismo é o nome de uma pessoa. Não é três que está naquele nome, não. Está muito claro. Mais à frente, Enciclopédia da Religião, do Kenny, página 53. Nós já vimos, batizava sempre em nome do Senhor Jesus. Agora eu quero chamar a atenção para a Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém, que Bíblia é essa, hein? É uma Bíblia católica, não é isso? Uma das mais fiéis traduções hoje é a Bíblia de Jerusalém, a Igreja Católica. Lá no comentário, no comentário da Bíblia de Jerusalém, Mateus 28:19, tá assim, ó. Lá tá, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vai no rodapézinho da Bíblia de Jerusalém, eu tô aqui com ela digitalizada, depois eu vou colocar para os irmãos. Aí tô no canal, no grupo. Aí lá no lado direito, no finalzinho aqui, ó, ele diz assim, ó, a Bíblia de Jerusalém. Diz, é possível, comentando, viu? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diz assim, é possível que da forma mais precisa, essa fórmula aqui, ó, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é só uma influência. É uma influência do uso litúrgico. Que é o uso litúrgico? O uso lá, no ritual, né, da missa, vamos dizer assim. Posteriormente fixado, foi depois, na igreja primitiva. E eles admitem novamente, sabe-se que o livro dos Atos fala em batizar em nome de Jesus. Aí conta até os textos. Mais tarde só foi que associaram isso às três pessoas da Trindade. Olha só que coisa, mais tarde, não, vamos batizar em nome da Trindade, mas o livro do Atos diz que é só em nome de Jesus. Olha só que coisa. Enciclopédia Católica, de 1913, volume 2, página 365, diz assim, abre aspas, aqui o católico reconhece que o batismo foi mudado pela Igreja Católica, fecha aspas. Olha só, Enciclopédia Católica. Enciclopédia Católica, volume 8, de novo, fala do Justino Marte. Justino Marte foi um dos primeiros pais da Igreja Católica Romana que ajudou, olha, o cara Marte, né? Mas não sei onde é que estava a cabeça dele. Ajudou a modificar o antigo batismo de em nome de Jesus Cristo para os títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Justino Marte. Está aqui na Enciclopédia Católica. A outra Enciclopédia Católica de 1967, edição 2ª, volume 2, página 56, diz também assim. Isso é uma referência explícita de que essa forma trinitária de batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é encontrada nos primeiros séculos. Enciclopédia Britânica também diz assim, volume 3, a fórmula batismal foi mudada do nome de Jesus Cristo, como a gente viu lá no livro de Atos, para as palavras Pai, Filho e Espírito Santo pela Igreja Católica no 2º século por Justino Marte. Que coisa interessante isso aqui. Que coisa muito interessante. Aí eu vou novamente aqui, ó, para a Revista Vida. Revista Vida, 30 de outubro de 1950. Revista Vida diz assim, ó. Aqui é uma revista católica, viu? E ela diz, nossos oponentes, naquela época, hoje não são mais, os protestantes, às vezes, reivindicam que nenhuma crença deve ser dogmatizada que não esteja explicitamente declarada na Bíblia. Por quê? Porque a Igreja Católica tem crenças que não estão na Bíblia. Isso é fato. Aí, então, a Revista Vida aqui questiona, continuando o texto, diz assim, mas as igrejas protestantes, por elas mesmas, têm aceitado tais doutrinas. Olha só, doutrinas que não têm base bíblica. A Revista Vida aqui, de 1950, está dizendo isso. Os protestantes têm aceitado doutrinas que não têm base bíblica, como a Trindade, a qual não há nenhuma autoridade precisa nos evangelhos. Olha que interessante isso aqui. Revista Vida, uma revista católica de 1950. Continuando aqui, pessoal, nós temos aqui um texto do Dr. Marvin Arnold, no livro A Bíblia, Trindade, Mateus 28:19. Esse livro, ele acho que só tem em inglês. Na página 70, ele fala, né, sobre o Shem Tov. O Shem Tov era um homem que ele tinha um antigo evangelho de Mateus, em hebraico. E ele diz assim, né, que Shem Tov não era adepto
da cristandade judaica primitiva, mas do judaísmo. E ele tinha o evangelho lá de Mateus em hebraico. E ele diz assim, ele não traduziu o livro de Mateus do latim, do grego, tal. Ele tem uma cópia original de Mateus, em hebraico. E era diferente da fonte católica romana, ou seja, no processo ali, depois do concílio de Nicéia, quando começaram a circular as cópias do grego, aí eles colocaram lá esse acréscimozinho. Você tem isso aqui, um relato interessante sobre o Shane Pop. Agora eu tenho também outro texto, que é daquele livro lá do Bento XVI, é Introdução ao Cristianismo, do Joseph Ratzinger, que é o Bento XVI, é o Papa. Você vai o Joseph Ratzinger, você pode comprar isso aqui na Livraria Paulinas, viu, pessoal? E diz lá, página 61 e página 62. Ele diz assim, a forma básica do credo, que credo, pessoal? Esse batismo, né, da Trindade, surgiu nos séculos 2 e 3, na prática batismal. E ele fala que o berço foi na cidade de Roma. Olha que coisa. Ele fala disso aqui no livro dele, do Joseph Ratzinger, a Introdução ao Cristianismo. Né? Ele fala disso aqui. Outro texto interessante se encontra no livro lá do David Flusher, que é o judaísmo e as origens do cristianismo. David Flusher. E ele diz assim, ó, Judaísmo e as origens do cristianismo, página 156. Ele diz assim, ó, a fórmula trinitária, falando de Mateus 28, é notável. Mas foi mostrado que a ordem para batizar e a fórmula trinitária faltam em todas as citações de Mateus nos escritos de Eusébio, antes do concílio de Nicéia, que a gente falou agora há pouco. O texto de Eusébio, de Mateus 28, 19, antes de Nicéia, era: Ide, tornai todas as nações discípulas em meu nome, ensinando-as a observar tudo o que vos ordenei. Eu tenho aqui digitalizado essa cópia aqui dessa página do livro do David Flusher, Judaísmo e as origens do cristianismo. Também a Bíblia Peshitta, você vai ter lá, eu tenho também uma Bíblia aqui, e que está dizendo claramente, né, façam discípulos em meu nome. Em meu nome. Então, pessoal, para a gente não se alongar muito aqui, o que a gente precisava ver, a gente já viu nas escrituras, viu nos fatos históricos, né, sobre Eusébio de Cesareia, sobre tudo isso aqui, a palavra é muito clara. Eu queria finalizar com uma descrição de um batismo feito no ano 100. Isso aqui saiu da revista Time. A revista Time, né, de 5 de dezembro de 1955, fala de um batismo lá, com Publius Décius. Publius Décius e Marcos Vasca. Marcos Vasca era o presbítero que batizou o Publius Décius. E aqui diz, né, que ele desce lá para o tanque e ele pergunta, né, e ele, você crê? Isso na revista Veja. E ele disse, creio. Creio que minha salvação vem de Jesus Cristo, que foi crucificado por Pôncio Pilatos. Então, né, ele diz, né, que houve, né, eles se abraçam ali, e então ele diz, eu te batizo em nome do Senhor Jesus. E colocou ele na água e o batizou. Revista Time, 5 de dezembro de 1955. Então, pessoal, eu agora quero chamar a atenção para outro ponto também, para a gente não se estender muito. O que a Igreja Católica diz? A Igreja Católica diz assim, que quem é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no final das contas, pode estar em qualquer religião. Mas a Igreja Católica considera como católico. Né? Catecismo católico vai dizer isso. O batismo é o fundamento da comunhão com todos os cristãos, mesmo aqueles que não estão em comunhão plena com a Igreja Católica. E diz assim, aqueles que creem em Cristo e foram validamente batizados, ou validamente batizados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estão em certa comunhão, embora não perfeita, mas estão em comunhão com a Igreja Católica. E também lá no diretório para aplicação dos princípios e normas sobre o ecumenismo, ecumenismo, página 92, diz, o batismo em nome de Jesus, na fórmula trinitária, é em si válido. Então, batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é condição para que se faça o ecumenismo. Tudo bem? Então, nós finalizamos por aqui. A palavra é muito clara. O batismo das Escrituras é em nome de Jesus. É em nome do Senhor Jesus. A palavra diz, os fatos históricos dizem,
Igreja Católica diz que quem é batizado em nome da Trindade católico também pode estar em qualquer igreja, qualquer religião. Então nós temos uma escolha. Se nós queremos dizer, não, não, mas é o que eu acho, é o que eu quero, vai ser do jeito que eu quero, não, para mim, não, vai fazer do jeito que está na palavra. Há um só batismo, e esse batismo é no nome do Senhor Jesus. Então, essa é a verdade. O batismo sempre foi em nome do Senhor Jesus. Deus nos abençoe, fortaleça a nossa alma, fortaleça o nosso coração, para que nós possamos nos apropriar dessa verdade bíblica em nome de Jesus.